Olá, alunos, sejam muito bem-vindos à nossa oitava aula da nossa disciplina de eletrônica analógica. Uma alegria estar aqui com vocês e dando sequência, né, na nossa série de conteúdos. Hoje a gente vai continuar falando sobre os nossos amplificadores e em especial sobre os amplificadores operacionais, né? Então, vamos fazer uma breve introdução aí. Já vou fazer a introdução agora mesmo falando da relação dos amplificadores, porque assim, a gente começou na aula passada, aula 7, 8 e 9, a gente fala sobre os amplificadores. Semana que vem vamos ver os circuitos, né, com amplificadores. Então, os amplificadores, eles são o quê? Eles são dispositivos eletrônicos que a gente possui uma ampla utilização, seja na engenharia elétrica, automação, dentro de sistemas de controle, principalmente também dentro da instrumentação. Então, um amp, por exemplo, o amplificador operacional, os amp-ops, né, também conhecidos, eles são amplificadores diferenciais, tá? Que possuem uma relação do ganho que a resposta à diferença de tensão possui nas suas entradas. Então, nós possuímos uma entrada inversora, com sinal negativo, e uma entrada, né, ali não inversora, com sinal positivo. Então, nós vamos produzir uma saída proporcional a essa diferença. E aí a gente vai começar a entender essa relação, que os amp-ops, né, no caso, eles possuem uma realidade de potência, né? Um valor de potência que passa a ser trabalhado para a sua especificidade. Dentro da sua especificidade, o que acontece? A maioria desses dispositivos, eles possuem um limite ali de potência para a especificação. Então, por exemplo, tendo um valor máximo, né, ou até, por exemplo, 1 watt. E dependendo do amp-up que a gente vai trabalhar, é necessário fazermos um circuito de potência para poder alimentar ele. Então, eles são otimizados, né, em termos da sua largura de banda, de termos de offset de entrada, tá? A gente consegue trabalhar também com baixos ruídos e assim por diante. Então, o comportamento útil, né, que a gente quer entender e controlável ao longo dessa aula é realmente utilizar um conceito de realimentação negativa, por exemplo. Realimentar uma parte de saída, verificar a entrada inversora dele, o sistema que passa a operar em um regime linear. Trabalhar a ideia do ganho, né, que deixa de depender do valor intrínseco desses amp-ops e passa a ser determinado pelos componentes externos, né, seja de resistores, capacitores, aquilo ali que está sendo inserido no nosso circuito. Então é um princípio equivalente ao conceito de controle de malha fechada, por exemplo, que a gente vê lá na disciplina de sinais e sistemas lineares, vai entrar depois na ideia de controle. Então, é possível implementar esses amp-ops dentro dos sistemas de controle. A gente pode encontrar realmente em quase todas essas aplicações analógicas. Esses amp-ops, então, são alguns de alguns componentes ativos mais básicos que a gente encontra dentro da disciplina de eletrônica analógica, que a gente realmente conecta ele a resistores externos, né, e construi ali conversores de formas de onda, osciladores, filtros e entre outros circuitos ativos e úteis para nós. Então, na aula a gente vai comentar um pouquinho sobre isso, sobre esses amplificadores operacionais, né? A gente vai ver o funcionamento dele mesmo. Essa ideia do amplificador inversor, do amplificador não inversor. Duas aplicações de amp-ops a gente vai trabalhar, a gente vai fazer alguns equacionamentos ao longo da aula também. E os ICIs lineares, né? Também eu quero trabalhar com vocês. Então a gente vai começar a ver no caso ideal do amplificador operacional, a relação, né, fundamental da operação e vai avançando sobre isso. Então, a primeira coisa que a gente observa para o funcionamento e introdução a esses amplificadores operacionais é nessa nossa figura aqui, que ela mostra para nós um diagrama de bloco de um amp-up, tá? A gente consegue verificar o estágio de entrada, a tensão Vin sendo conectada em dois terminais para um amplificador diferencial. Então esse amp diff aqui, ele vai ser seguido por mais dois estágios, tá? Ele vai ter mais o estágio de ganho e depois vai ter o seguidor de emissor do push-pull para a classe B.
Então ele segue por mais estágios de ganho, e um segundo, né, sendo esse emissor do push-pull, vem representar essa relação para a nossa saída do Vout, que vamos ter um dos terminais conectado, né, ali ao terra do nosso circuito. Então, na maioria dos amp-opes, a saída, né, vai possuir uma terminação mais simples, e a gente consegue verificar essa ideia aqui. Então, existem fontes positivas e negativas, né, conectadas a ele, e também a saída, né, uma terminação característica. Mas a terminação característica ela passa a ser um pouco mais simples quando a gente projeta para ter um valor quiescente de zero, tá? Então, eu consigo ter uma tensão de entrada zero que resulta idealmente numa tensão de saída zero. Isso para ter uma idealização do meu circuito inserido. Por que que eu estou mencionando isso? Porque eu posso colocar uma tensão de entrada zero, mas se o meu circuito ou o meu amplificador possui uma característica que me dê um ganho na saída, então alguma parte do circuito vai me aplicar um direcionamento na saída. Então, o AMP-OP aqui operacional me proporciona essa ideia de ter uma tensão de entrada zero, resultando realmente idealmente numa tensão de saída zero. Isso me dá uma linearidade no meu circuito. Nem todos os AMP-OPs são projetados, né, conforme a nossa figura que a gente está verificando aqui. Existem alguns que não usam uma saída push-pull de classe B, por exemplo. E outros podem ter uma saída com terminação dupla. A gente vai ver principalmente essas ideias ainda. Em outros momentos, né? Em outras aulas. Então, esses amp-opes, né, não são simples como nessa figura. A gente vai avançando. A ideia, então, do projeto interno do amplificador operacional, né, por exemplo, um amp-op monolítico, é muito mais complexo. Então, possui dezenas de transistores. Aí, aquela ideia que a gente estava fazendo nas aulas passadas, de amplificar um sinal, de ter um ganho Q, ter uma curva característica, tudo isso está inserido dentro de um amplificador operacional. Então, transistores, né, dezenas de transistores, como espelhos de corrente, carga ativa, inovações que não são possíveis ali de implementar, por exemplo, por um projeto discreto. Então, existe uma necessidade de importar esses amp-opes ali, né? Importar que eu falo implementar, tá bom? Não importar de fora. Se bem que alguns amp-opes a gente tem que realmente importar. Alguns diferenciais, por exemplo, né? Que eu quero trabalhar com uma dualidade de sinal, dependendo eu preciso. Então a entrada diferencial e a saída ali possui essa terminação que a gente quer entender. E aí, falando um pouquinho sobre a nossa relação da entrada, antes da gente avançar, deixa eu falar um pouquinho sobre a terminação da entrada aqui. Como a gente quer colocar uma corrente de entrada, por exemplo, nula, que eu estava comentando, e inserir, né, ali. Se eu coloco uma corrente de entrada nula, eu estou inserindo uma impedância de entrada infinita. Então é como se eu falasse que eu tenho um I mais, que é igual a um I menos, que é igual a um I zero. Eu não tenho nenhum valor de saída naquele terminal. Então eu tenho tensões diferenciais, tá? Que praticamente são nulas sob uma realimentação negativa mesmo, sob o meu terminal negativo. Então resulta num curto virtual e a gente vai chegar logo nesse curto virtual para entender. Então existe uma propriedade que vai surgir para diversas configurações clássicas. E o nosso amplificador, como a gente vai trabalhar um pouquinho mais ainda na aula, o inversor, a saída é proporcional à entrada com essa inversão de fase ganho e a gente chega lá para definir as equações também. Mas eu queria voltar só para a gente conseguir entender aquela entrada para a hora que a gente vir aqui e ver o símbolo esquemático do amplificador operacional. Então, na nossa figurinha A gente pode ver esse símbolo esquemático para um amplificador operacional. Então, ele vai possuir entradas inversoras. Então, eu tenho a minha entrada não inversora conectada ao meu terminal positivo e eu tenho a minha entrada inversora conectada ao meu terminal negativo. Eu tenho a minha saída out, eu tenho a minha alimentação VCC e a minha alimentação menos VEE aqui. Então, geralmente a gente coloca uma alimentação de fonte simétrica, tá? Por exemplo, mais 12 e menos 12, ou mais 9 menos 9. Então, possui essas entradas aqui, inversoras e não inversoras, e uma saída com uma terminação muito simples do Vout, porque
um terminal já vai estar conectado do push-pull classe B, se encontra conectado ao terra, beleza? Idealmente, esse é o símbolo esquemático. O nosso amplificador tem um ganho de tensão infinito, uma impedância de entrada infinita e impedância de saída igual a zero. Então, o nosso amp-op ideal vai representar realmente um amplificador de tensão perfeito. Então, é frequentemente denominado ali como fonte de tensão controlada por tensão, ou um VCVS, tá? Então, a gente pode realizar essa ideia olhando para nosso circuito, a nossa representação simbólica aqui do circuito equivalente de um amp-op. Que a gente vê a nossa saída, a gente verifica então o nosso terminal ali conectado ao terra, tá? E esse Vin aqui, ó, e o meu Vout, que vai ser zero, representando essa terminação pra gente, dessa impedância, dessa fonte de tensão controlada por tensão que a gente está buscando. É como se eu estivesse falando isso daqui para vocês, ó. É como se eu estivesse colocando aqui no meu Vout, ó, uma relação de menos, né, o meu Rout sobre o meu Rin, né, menos o meu Vin, sendo uma realização, né, uma aplicação do meu amplificador inversor, que ele está aplicando então um ganho característico aqui para o meu Vout. Então eu falo que o meu Vout ele é como se ele tivesse realmente. A gente viu isso daqui, né, nas últimas aulas. De um Rin para o meu Vin de entrada. Que eu consigo controlar os meus valores ali de saída. Então surge um seguidor de tensão ali no qual o ganho é unitário e o principal objetivo é um isolamento, né? Aqui, ó, que a gente verifica de uma impedância. Então garante um estágio, né? Aqui para essa linearidade. Então, para os nossos amplificadores lineares aqui, os amp-ops, então possuem funções matemáticas, equacionamentos, que a gente vai começar a trabalhar e verificar. Aqui nessa tabela, podemos observar um resumo característico, tá, de um amplificador operacional e a ideia do amp-op ideal mesmo, tá? Como assim? Pensa num amp-op ideal que possui um ganho infinito, tá? Um ganho infinito. Então eu possuo uma frequência de ganho unitário infinita e uma impedância de entrada infinita. Então ele também tem uma resistência de saída zero. A ideia é essa. É isso daqui que eu tô tentando. Vamos anotar, né, para não ficar só falando. Aqui, ó, a gente tem um ganho de tensão em malha aberta, um ganho de tensão infinito, tá? Para a realidade ideal, infinito. Se eu olho para a aplicação ideal, eu ainda tenho uma frequência infinita, uma resistência de entrada infinita e uma resistência de saída tendendo a zero. Se eu tenho uma resistência de saída tendendo a zero, eu tenho uma corrente de polarização de entrada, que é zero. Tem uma corrente de offset de entrada, que também é zero. Eu tenho uma tensão de offset de entrada, que também é zero. E a minha razão de rejeição em modo comum, CMRR, passará a ser infinita. Então, ele seria o amplificador, né, que os fabricantes ali construiriam, caso fosse possível, né, com aplicações realmente ideais. Só que o que eles fabricam hoje, né, em diante, por exemplo, apresentam alguns valores característicos. Por exemplo, o LM741C. Ele tem algumas características que a gente também consegue verificar aqui. Ele é um amp-op bem padrãozão, assim, que a gente consegue fazer bastante coisa. Então, comercialmente, ele, se eu não me engano, ele está no mercado desde a década de 60. Ele tem características ali mínimas esperadas, por exemplo, para um amp-op monolítico, né? Então, é um CI, um circuito integrado, que vai possuir um ganho de tensão, olha só, de 100 mil. Ele possui, então, uma frequência de ganho unitário de 1 MHz.
E ele vai possuir uma relação de resistência de entrada de 2 megaohms. Então, eu tenho uma impedância característica aqui de entrada mesmo, que eu consigo trabalhar. E assim a gente consegue verificar tanto a resistência de saída, a corrente de polarização de entrada, corrente de offset de entrada, tensão de offset de entrada e a razão de rejeição em modo comum. Então, para os circuitos mais práticos, por exemplo, né, a, o ganho, por exemplo, de tensão, se ele for muito alto, que eu estou trabalhando, os offsets de entrada podem saturar facilmente dentro do meu amplificador. Então, por isso, os circuitos mais práticos, eles necessitam de componentes externos para a entrada. Então, a gente coloca os resistores, né, faz o circuito, para a saída do meu amp-op para estabilizar o ganho de tensão. Por exemplo, aplicação de alimentação negativa. Eu utilizo para ajustar o ganho de tensão total por meio de um valor menor na troca. Então, eu vou ter uma operação linear e estável. Quando eu faço isso, eu consigo percorrer uma malha dentro do meu circuito. Então, dentro da malha do meu circuito, eu tenho uma realimentação. E aí eu passo a ter um ganho de tensão máximo, que é denominado como ganho de tensão em malha aberta, que a gente conhece. E outro componente que a gente consegue trabalhar também, né? O nosso LF aqui, ó, 157A. Esse daqui eu não lembro certinho desde quando que ele está no mercado, mas ele também é um amp-op meio padrão, assim, utilizado, tá? Ele dá o dobro ali do ganho de tensão em malha aberta, dá mais frequência de ganho unitário também, né? Então, relação de impedância, dependendo da aplicação ali, é bem interessante de se utilizar. Os amp-ops, né? Aqui um modelinho, o 741, ele foi introduzido ali como um primeiro amplificador monolítico, tá? Pra gente. E também é bastante utilizado ainda hoje. O que que acontece? A primeira geração deles, né? Apresentou algumas desvantagens. Então, dele surgiu outros amp-ops, tá? Dele surgiu outros amp-ops. E por meio desse 741 que trouxe algumas limitações, alguns problemas. E aí a gente vê as variações, né? O AD741, o MC1741, o LM741 também, né? O Micro C, por exemplo. Então, cada fabricante meio que deu uma modelada nele e trouxe a especificação ali conforme a conveniência, tá? Mas geralmente a gente trabalha ali com um prefixo de 741 e ele meio que possui uma aplicação bem semelhante dentro das famílias desses amplificadores operacionais. Aqui na figura A, a gente consegue verificar, né, a representaçãozinha do encapsulamento. Então é o DIP, né, que a gente trabalha. A gente consegue ver a pinagem do nosso amplificador operacional. Então, vendo ele pela vista superior, ó, esse daqui é o nosso 741, ó. 741 CN no caso. O L14, ó. 741 CN. Esse daqui é o nosso CI, o nosso circuito integrado, tá? Integrado. Observem essa bolinha aqui em cima, ó, do nosso CI. Essa bolinha é essa representação aqui, ó. Então tá mostrando pra gente aonde é a ponta dele. E aí, sabendo aonde é a ponta, eu consigo ver a minha pinagem, ó. Então, esse daqui meu, ele é o número 1. 3 e 4. E aqui do outro lado, ó, se a gente voltar, a gente consegue verificar, ó, que vai ser o 8. Então, esse daqui é o nosso pino número 8. É essa representaçãozinha ali que a gente está vendo, tá? Então, o nosso DIP vem representar para nós essa pinagem ali do modelo do DIP, tá? Aqui a gente tem um fatback cerâmico, tá bom? Ele é uma implementação ali de encapsulamento plano para que não tem essa pinagem, tá? Não tem essa pinagem aqui, ó. Eles são implementações em SMD, chapado ali na placa, e também possuímos, né,
aqui a representação metálica, né? Alguns CIs também de amplificadores com outros encapsulamentos. Então, é meio que um padrão na indústria, tá? O 741, ele tornou-se esse padrão. Então, tentamos utilizá-lo, né, ali primeiro em nossos projetos e a partir dele a gente entende as especificações para entender realmente o que dá para a gente fazer. Tem diferentes versões, numerações, né? Desde o 741A, o 741C, 741CN, 741E, 741N também. Então, diferenças que vai haver entre eles: ganho de tensão, ganho de tensão, faixa de temperatura, temperatura, nível de ruído e entre outras características aí que dava para passar 3 aulas falando só sobre isso, tá bom? Por exemplo, aqui, ó, a gente consegue verificar o diagrama esquemático simplificado de um 741. Então, é bem simples esse diagramazinho aqui, mas ele vem representar para nós a estrutura e o funcionamento do estágio dele. Então, ele basicamente possui 3 estágios principais, tá? Quando a gente olha para o nosso 741. Tem a entrada diferencial. Deixa eu ir anotando isso daqui. A gente vê um, uma relação, uma relaçãozinha aqui de entrada diferencial. Vou começar por ela, depois eu falo do ganho. Entrada diferencial, nós temos um ganho. Então, é intermediário, tá? E nós possuímos um ganho, tá? Aqui relacionado para a nossa saída. Então, proporciona um valor de saída pertinente. Por exemplo, o estágio de entrada a gente consegue verificar no nosso Q1 e Q2 aqui, ó, tá? Então, verificamos, ó, na nossa entrada inversora, o nosso estágiozinho de entrada aqui. Quando polariza, ó, a gente vem, né, faz a alimentação. Quando polariza aqui o nosso circuito, ele fica com a nossa entrada no inversor, tá aqui também, ó. Então a gente polarizou. Tá chegando uma alimentação para cá, ó. Chega nesse nozinho aqui e chega nesse outro nó. E então chega no nó 1, por exemplo, e no nó 2 aqui. O que que acontece? Polarizado aqui por uma fonte de tensão que a gente tem, com corrente implementada, né? Então vai ser aplicado aqui também uma tensão muito semelhante a outro terminal, que é qual? Olha só, eu vim e alimentei até aqui. Então esse meu nó 3, ele também foi alimentado com uma fonte de tensão. Ele tem uma corrente passando sobre ele agora. Então eu tenho um espelho de corrente. Esse meu espelho de corrente, ó, tá chegando aonde? Ele tá chegando até o meu Q13 aqui em cima, ó, nesse ponto 4. Então chega até o meu Q13, eu consigo verificar aqui, ó, sendo alimentado, né, nesse meu diodo e no meu Q14 também. Então espelha-se até lá, ó, e chega então a meu menos VEE aqui que eu estou alimentando. Então essa minha alimentação menos VEE também está sendo inserida aqui, ó. Eu tenho uma alimentação negativa, penso que a gente colocou aqui menos 12 volts, né? E aqui a gente colocou mais 12, ó. E aqui no menos VEE também, ó. Tem esses menos 12 volts sendo inserido sobre esse terminalzinho aqui também, ó. A gente está inserindo isso aí porque a gente quer pegar a relação da saída depois. Então a gente substituindo, por exemplo, o resistor de cauda, né? A gente consegue verificar isso daqui, aqui. Então o estágio vai chegar aqui no nosso Q4, ó.
vai ser polarizado, vai passar pelo nosso diodo. Lembrando que a gente faz a aplicação do diodo ali para retificação, né? Para filtrar o sinal, para ter alguma dificuldadezinha ali do que a gente está desejando. Não vamos ficar entrando tanto nisso que a gente já desbravou essa teoria, mas só para lembrar, né? Que eu estou colocando ele aqui, ó, nesse caso no meu Q4, para elevar significativamente o meu ganho de tensão, tá? Tá chegando uma alta impedância aqui, chegando uma alta impedância. Então eu vou inserir aqui e aí ele vai chegar até um outro ponto, né? Aqui também a gente tem um mais 12 VCC. Então eu estou inserindo ali por conta dessa impedância. O meu sinal, então, amplificado, ele vai seguir para esse meu estágio intermediário. Então, passamos pela entrada diferencial e aqui, ó, nesse ponto, quando ele chega no nosso Q5, ele chega no ganho intermediário, tá? Então aqui a gente tem o ganho intermediário, tá bom? Então o meu ganho do meu estágio intermediário, ele realmente vai ser composto aqui seguindo pelo meu emissor Q5, que vai atuar como um buffer aqui de alta impedância. Então ele passa a atuar ali como um buffer de alta impedância. E por ser um amplificador com emissor comum, conectado à saída aqui do nosso emissorzinho, né? Então a gente vai ter essa realidade, ó. Então chega aqui no nosso Q6, né? Esse estágio de um amplificador de emissor comum. Então aqui eu tenho um emissor, ó, um emissor comum, e nele eu consigo observar o quê? Que eu tenho uma carga vindo, ó. Eu tenho esse nozinho aqui que eu vou chamar de 5. Eu tenho uma carga que está vindo de Q11, ó. Tá vindo aqui do Q11. Então o meu estágio 4, para minha carga intermediária, tá passando aqui, ó, sendo alimentada também, e tá chegando aqui por conta do meu Q11. Uma parcela depois vai ser mandada para o Q9 e a parcela do Q10 que vai para o estágio de saída depois, mas ainda no estágio intermediário vemos essa representaçãozinha, ó. Aqui o capacitor de acoplamento, né, fazendo a filtragem para a gente. Então aqui a gente vê o emissor comum atuando nessa forma. E o nosso Q11 é a nossa carga que está enviando ali uma carga ativa mesmo, tá bom? Uma carga ativa. Então é responsável por fornecer a elevação do nosso ganho adicional. Essa carga ativa do Q11. Então ele é responsável aqui, ó, por fornecer a carga ativa. O ganho, né, ali da... Eu vou colocar um ganho adicional, tá bom? Vai ficar melhor. Responsável pelo ganho adicional. E aí já tem a carga ativa ali. Responsável pelo ganho adicional. Então, beleza. O estágio final, então, ó, vai sair do Q6. O estágio final é quando ele chegar aqui no nosso Q9 e no Q10, né? Que ele vai ser seguido da aplicação do pushbow classe B, que a gente comentou anteriormente, ó. Então, a gente verificou lá, aqui é o nosso Q9, né? E Q10. Aqui a gente tinha Q1 e Q2, né? Vou colocar entrada Q1 e Q2, só para saber. Mas o Q5, o Q5 aqui, ó. O Q5, o Q11 e o Q6 são o intermediário, tá? Q5, Q6 e Q11 são o estágio intermediário.
Aqui é o final. O nosso 1, então, ele é quem? Ele é o Q1, Q2. É os demais, né? Aqui eu vou colocar só o Q1 e Q2 pra gente deixar só essa representação. Q1, Q2, Q4, Q14, então, da entrada diferencial. Entrada diferencial. Então, Q1, Q2, Q14 e o nosso Q4, né? E o nosso Q4. Então, esse amp-op que a gente está comentando, né? Ele representa essa parcela de estágio. Então, a gente chega no nosso estágiozinho final aqui, ó. Para poder termos, né, depois a nossa saída do nosso circuito. Então, quando ele chega para a saída, aqui passando pelo Q9 e pelo Q10, ele permite uma excursão simétrica do sinal de saída, tá? Que vai estar ali variando de 0 volts, por exemplo, devido à alimentação simétrica que a gente está inserindo, né? Então eu coloco a alimentação simétrica para que eu consiga ter um Vout de saída partindo do meu 0 volts. Então a saída é limitada, tá? Pelas quedas internas de tensão. Então não atinge exatamente o nível da fonte, por exemplo. O uso então das minhas cargas é Q4 aqui, ó, que a gente está utilizando, e Q11, a gente utiliza ela para alcançar ganhos elevados mesmo. Então, geralmente, aqui tem um ganho elevado da ordem de 10 elevado a 15, a quinta, tá? Então, ele passa a ser mais eficiente quando eu tenho essa implementação de circuitos integrados do que se eu fizer uma implementação puramente com transistor e resistor. Então, a minha frequência, né, é realizada realmente pelo nosso capacitor CC aqui, ó, de acoplamento que a gente coloca. E aqui a gente conseguiria verificar o efeito Miller, tá? A representação, que está gerando essa capacitância equivalente elevada. Então a gente tem aqui nesse Cin aqui, né? A gente poderia verificar um AV mais 1, por exemplo, né? Que estaria multiplicando um valor da corrente contínua que é inserida. É basicamente para a gente conseguir produzir uma ideia de um polo dominante, aplicando uma frequência, por exemplo, ali de 10 Hz, né? Que seja sendo inserido. Com a estabilidade do custo, né? Então eu consigo trabalhar com a ideia de dB, tá? Para a faixa de frequência de um ganho unitário mesmo. Então, a ideia, né, da gente olhar para o gráfico de polvo ideal do ganho de tensão em malha aberta, por exemplo, de 741, a gente consegue verificar a realidade da compensação, né? Da frequência sendo inserida nesse 741. Então ela é realizada ali por um capacitor interno, que a gente viu sendo o nosso CC, né? Ali que traz o efeito Miller, por exemplo. E o efeito, então, a gente resulta nessa capacitância equivalente. Então a gente consegue verificar essa realidade, então, do nosso ganho. Enfim. Isso traduz o que pra gente, né? Traduz a indução do polo dominante. Então forma para nós um circuito de primeira ordem, tá? Se forma um circuito de primeira ordem, ele traz que está limitando a banda passante para e garante a nossa estabilidade. Se ele vem a garantir uma estabilidade para a gente, ele traz uma consequência. A consequência do meu amplificador, então, apresentar uma frequência de corte. Aqui, no caso, sendo essa frequência de corte, ó, em 10 Hz para mim, com um ganho em malha aberta inicial, né, de aproximadamente ali 100 dB, e vai decair a uma faixa, né, de 20 dB por década. Então, até atingir um ganho ali unitário próximo de 1 MHz. Então, traz uma compensação interna mesmo para mim. Reduz essa condição de flexibilidade de altas frequências. E essa compensação e cancelamento, né, usando o 741C, a gente consegue utilizar pelo método de cancelamento do offset chamado, tá?
Essa compensação também é um método de cancelamento do offset e traz a compensação de correntes de polarização por meio de uma inserção de resistores iguais nas entradas. Então eu coloco resistores RB, ó, por exemplo, com valores iguais na minha entrada. Então, na utilização, por exemplo, de um potenciômetro entre pinos específicos, eu coloco para anular esse out aqui, para anular uma tensão mesmo de saída em condição sem sinal, tá bom? Então eu faço uma rejeição em modo comum e eu trago uma elevação de sinal comum nas duas entradas para mim, fazendo dessa forma. Fazendo essa condição de garantir que o sinal diferencial seja amplificado, muito mais do que os sinais das entradas, eu consigo ver um desempenho degradado, né, conforme o aumento da frequência, os efeitos reativos. Então eu tenho uma excursão máxima de saída mesmo. Então eu limito a minha saída numa queda de tensão conforme o que está sendo inserido no meu valor de entrada. Aqui a gente verifica os gráficos típicos, né, do nosso CMRR, MPP e da tensão do ganho de saída para o nosso 741. Então, por exemplo, aqui no gráfico A, o mais interessante para a gente, na verdade, é olhar aqui para o gráfico C, tá? Tanto que o gráfico A e o gráfico B traz essa aplicaçãozinha, mas aqui no C, ele realmente mostra a resposta em frequência, tá? Para o nosso 741C que a gente está trabalhando, no caso, por uma banda média. E se a gente está trabalhando aqui com um ganho de tensão, por exemplo, em 100 mil, o 741 tem uma frequência aqui de corte, né? Ó, o FC, a frequência de corte, naqueles 10 Hz que a gente viu anteriormente. Então, acima eu consigo ver a minha frequência de corte, o ganho de tensão, e ele está diminuindo a uma taxa lá de 20 dB de decaimento para chegar na nossa frequência aqui, ó, de 1 MHz unitário. Então, dá para a gente entender melhor esse funcionamentozinho dele. Aí, os outros é o gráfico da frequência e a resistência de carga. Mas o mais interessante mesmo é a relação do ganho de tensão para nós. Aqui a gente começa a falar de algo bem interessante, que é o sleeve rate, tá? Ou sleeve rate, slim rate, depende aí do professor, do autor. Eu conheço como sleeve rate em si, né? Com essa tradução. Ele traz o capacitor de acoplamento. A ideia dele é... Acoplamento não, desculpa. O capacitor de compensação interno dentro do 741, o nosso CC lá, e ele está desempenhando a função que era qual? Ele evita a oscilação que poderiam interferir, né, o nosso sinal desejado. Então, ele faz esse papel de não deixar um sinal. Só que de fazer isso tem algumas desvantagens. Por exemplo, o capacitor de compensação precisa ser carregado e descarregado. E se ele possui um ciclo de carregamento e descarga, então eu consigo ter um limite de velocidade na mudança de tensão entre a minha saída do meu amp-up. E a ideia é o quê? Olhar e supor que ele tem uma entrada característica, e se ele tem um tempo de carga e descarga, eu posso colocar uma rampa. Lembrando da teoria de sinais, eu coloco um sinal, um degrau, para esse meu sinal. Então eu coloco uma rampa ali, por exemplo, ou um degrau, que vai me dar a diferenciação. Então a minha resposta ideal da minha curva do meu capacitor que está carregando e descarregando é o meu slew rate. Então ocorre porque o meu capacitor de compensação tende a ser carregado antes que a tensão de saída possa mudar para o seu nível maior. Então eu consigo verificar isso daqui. E dá para a gente calcular ele, né, pela variação da tensão de saída ao longo do tempo, né, em si. E aqui a gente coloca, por exemplo, 0,5 volts para 1 microsegundos. Então eu tenho um slew rate de aqui 0,5 volts por microsegundo também. E dá para a gente plotar o nosso gráfico, obviamente. Sobre o amplificador operacional, ainda a inclinação inicial de uma onda senoidal, né, aqui na figurinha A, e na B, a distorção ocorre se a inclinação inicial excede, né, esse nosso slim rate. Então a gente também pode ter uma ligação do nosso slim rate com o sinal senoidal,
E isso eu consigo verificar no meu amplificador, que vai produzir uma onda senoidal de saída característica. A minha inclinação inicial, né, ela parte da onda senoidal, só que se for menor do que o meu slim rate, eu vou ter uma diferencinha na minha apresentação. Então, por exemplo, uma onda senoidal de saída, e eu tenho uma inclinação inicial de 0,1 microvolts, que eu estou inserindo ali na minha entrada. Então, pensando no nosso modelinho 741 tipo C, 741C, né? Ele vai produzir uma onda senoidal sem deformação, porque o seu slim rate, que a gente calculou anteriormente, ó, era de 0,5. Então eu vou ter a representação dele. A saída então será menor do que deveria. Só que se eu não tiver isso, né? Se eu colocar, por exemplo, um espectro de uma onda triangular sendo apresentada, então meu slim rate será diferente, né? Conforme a minha folha de dados eu consigo verificar isso. Então lá vai ter, né, o nosso RSR como um parâmetro que limita a resposta a grandes sinais do nosso amp-op. A gente consegue verificar então esse slim rate, né? E esse SS ó, é a inclinação inicial da onda senoidal, tá? F é a frequência e VP é a nossa tensão ali do valor de pico que a gente já conhece, tá? Então só para evitar a distorção do slim rate da forma de onda senoidal, o meu SS da, da minha inclinação da onda inicial, ele tem que ser menor ou igual ao meu slim rate, beleza? Quando os dois são iguais, a gente está no limite, então bem próximo da distorção mesmo. Nesse caso, quando ele está próximo, eu tenho uma frequência máxima, tá? Que é a maior frequência que pode ser amplificada sem distorção. Se eu passar, eu consigo amplificar, mas a distorção harmônica na minha forma de onda. Então, essa característicazinha que a gente precisa observar dentro do amp-op. O gráfico da largura, né, de banda de grande sinal versus a tensão de pico de saída. Então a gente consegue verificar a tensão de pico, né, pela largura de banda do nosso sinal. Então existe uma frequência máxima que o nosso amp-op ele consegue suportar antes que ele venha distorcer a forma de onda. Então algumas vezes denominado mesmo por uma largura de banda de grande sinal. Então, ou largura de banda de potência do amp-op. Se eu olhar e pensar no nosso slim rate, por exemplo, que a gente estava trabalhando, né? Na ideia lá de 0,5 volts por microsegundo, associado ao nosso 741, o que a gente vai encontrar? Ele vai estar associado, por exemplo, a um slim rate mínimo, né? Então, se eu olhar em 0,5, que vai estar mais ou menos aqui, ó, 0,5 para o nosso slim rate, ó, que está nessa forma de onda aqui, ó, ele estaria mais ou menos aqui, né? Então, eu trabalharia com um valor específico ali daquilo que a gente está buscando encontrar e deseja obter. Vamos fazer um exemplo, para a gente não ficar só na teoria, né? E fazer um exemplozinho aqui equacional e a gente vai fazendo as contas em si. Então, qual a tensão na entrada inversora, né? Então, a entrada inversora, a gente está alimentando aqui, ó, na entrada negativa, tá? A V2 aqui, do circuito 741 visto na figura abaixo, leva a sair da saturação negativa. Então, eu quero saber o valor aqui, ó, de V2, né, que está sendo inserido aqui. O V2, no caso, é o meu Vin. Eu quero saber, então, qual é o meu Vin, a minha tensão de entrada. Para o nosso 741C, a gente precisa considerar a minha operação em malha aberta. Então, se eu vou considerar a minha operação em malha aberta, então eu vou considerar, lembra lá que a gente falou do 741? O 741, a gente tem uma relação do nosso ganho lá de 100 mil, né? Esse dado a gente tira do datasheet. Mas esse valor a gente viu já no comecinho da aula aqui, ó. Tá? O ganho de tensão em malha aberta. Então a gente consegue retirar dali esse valor. Então tem uma relação fundamental para a minha saída Vout. A gente já conhece isso daqui. O nosso Vout é uma relação do nosso ganho ali de malha aberta, da nossa tensão positiva, né? Menos o valor da nossa tensão negativa. Esse valor da nossa tensão positiva e a relação da nossa tensão negativa aqui, ó, a gente sabe o quê? A gente sabe a nossa relaçãozinha
do nosso valor que a gente está inserindo sobre o nosso amplificador mesmo, tá bom? Então, queremos chegar em um valor específico, beleza? Esse valor específico, ele vai estar associado, então, sobre o nosso circuito aqui do nosso amplificador. Então, se eu desejo ter uma saturação, eu preciso olhar qual vai ser a minha relação que ele possa vir a apresentar uma condizente para ele vir a saturar. Então, eu preciso representar a minha resistência de entrada, olha só, no 741C a minha entrada vai a 2 MHz, 2 megaohms, e a minha resistência de saída, então eu teria ali um valor, né, de R out de 75 ohms. Então eu consigo verificar essa minha relação, só que eu também tenho uma carga sendo inserida. Quando eu coloco essa carga sendo inserida, então eu consigo identificar que a minha tensão Vout está associada então ao meu valor que eu tenho sobre o meu ganho ali de malha aberta. E se a gente sabe a relação do nosso ganho, a nossa excitação vai implicar no quê? Num Vout, que eu vou conseguir observar, né? Sendo a minha relação, então, desse meu ganho de malha aberta para o meu VIN. E como eu quero saber qual é o meu VIN, eu vou isolar, né? Vou passar o meu ganho de malha aberta para o outro lado, então eu vou ter VIN, que vai ser o meu Vout. Eu passei para o outro lado, ficou positivo, né? Do meu ganho aqui de malha aberta. Isso daqui, ó, o meu valor, que a gente viu, o valor da tensão de saída, eu preciso ter em módulo. Então eu preciso representar essa característica em módulo mesmo, para ele não vir a apresentar uma desordem oscilatória do meu sinal, beleza? Então eu preciso ter essa condizente aqui. Então, para uma tensão, né, que a gente vai encontrar, a gente encontraria um valor aqui, ó. Como eu tenho um valor de ganho de 100 mil, ele estaria no valor de micro. Então eu teria um valor de tensão em microvolts, tá bom? Só para a gente entender como que chega na equação e logo a gente vai fazer mais exemplos mesmo numérico. Então, um amplificador inversor, que a gente está começando a querer chegar para trabalhar, é o quê? É um circuito que possui uma alimentação na sua condizente negativa, no seu terminal negativo, tá bom? Então eu vou inserir ali uma alimentação negativa para estabilizar o meu ganho total de tensão. Eu tenho um motivo de necessidade de estabilizar o meu ganho de tensão, por exemplo. Eu preciso ter um ganho lá que a gente está vendo, né? Um ganho de tensão para minha saída. E então eu vou inserir uma forma de onda, olha só, característica, e a intenção é amplificar ela na saída. Então o meu amplificador inversor, eu tenho fontes de tensão, né, de alimentação, para inserir aqui, né? Lembrando que a gente aqui teria, né, ainda os nossos terminaizinhos aqui positivo e negativo, que a gente colocaria fonte simétrica de alimentação sobre o nosso amp-up aqui. Só que, em outras palavras, para a gente entender melhor e conseguir avançar para a aula, é que se eu coloco uma tensão na minha entrada VIN, que aciona a minha entrada inversora, e passa pelo meu R1 aqui, está resultando numa tensão, então, aqui na minha entrada inversora. É isso que a gente tem que observar, tá? Então, a minha relação de V2 aqui, eu tenho uma tensão inversora que a gente vai chamar. Então, a minha entrada é amplificada pelo ganho de tensão em malha aberta para produzir uma tensão de saída invertida, tá? Por isso que aqui, ó, a gente entra com a forma de onda, ó, primeiro quadrante tá na parte positiva, na parte superior, e ele me dá uma saída inversora, ó. Eu inverto o meu sinal, tá bom? Então, tá alimentando para isso, porque eu quero inverter o meu sinal na minha saída. O conceito, então, do terra virtual, tá? O terra virtual é um conceito bastante utilizado dentro da
disciplina de eletrônica analógica, principalmente dentro do estudo de amp-opes, tá? Então, quando a gente conecta um pedaço de fio, aqui ó, de fio entre um ponto do meu circuito, por exemplo, no meu nó aqui, ao GND, né? Ou terra, que seja, eu tenho uma tensão do ponto que vai se tornar igual a zero, tá? Então, o meu fio, ele proporciona um caminho para a minha corrente ali ao GND. Um terra mecânico, por exemplo, um fio, um ponto de GND, vai ser um ponto de GND, tanto para a tensão quanto para a corrente. E o meu terra virtual, ele é um pouquinho diferente, tá? Isso daqui se eu conectasse o fio. O terra virtual é essa indução. Então, o que eu estou fazendo? É um tipo de terra e um artifício bastante usado para a gente verificar junto ao nosso amplificador inversor. Então, com terra virtual, eu tenho uma análise de um amplificador inversor, mas eu tenho um circuito que relaciona-se, né? Ali torna-se um incremento mais fácil. O conceito da gente colocar o terra virtual é fazer o quê? Eu olho para o meu amp-op e busco uma idealização ideal dele. Então agora o meu amp-op real passa a ter uma concepção ideal. Então ele tem um ganho de tensão de malha aberta que tende à minha realidade infinitesimal. E uma resistência de entrada infinitesimal também. Por isso eu consigo deduzir a propriedade ideal do meu amplificador inversor, tá? Então, como o meu Rin é zero, é infinito, o meu I2, né, por exemplo aqui, ó, ele vai passar a ser zero. Então, a minha tensão V2 aqui também, por conta do meu ganho, ele passa a ser zero também. Isso aqui é meio comum da gente fazer para tirar o equacionamento, tá? É como se ele fosse um terra parcial para me proporcionar um curto ali naquele momento para tensão. Então eu verifico só para identificar e fluir dentro das características de operação mesmo do que eu estou desejando e tentando apresentar. Beleza. Sobre o amplificador inversor ainda, a realidade do ganho de tensão. O ganho de tensão, visualizando essa ideia, né? A gente está então visualizando como se tivesse um terra virtual aqui, tá? Na minha entrada inversora. Então eu verifico o meu R1, eu verifico o meu RF, né? O estrutura de referência ali. Então eu vou saber o quê? Que eu tenho um Vin igual a In de entrada que está multiplicando o meu R1. Lei de Ohm, aplicação. De uma forma similar, eu consigo verificar então o meu Vout, que é igual ao menos o meu In, né? Está multiplicando o meu RF, que está sendo inserido aqui. Que eu estou olhando, né? Com o observador daqui agora. Então, meu observador está daqui e no primeiro caso a gente estava daqui, ó, observando. Então, substituindo um pelo outro, a gente chega na nossa tensão do AV aqui de baixo, o AV de CL, tá? Então, esse daqui é o nosso ganho de tensão em malha fechada. Em malha fechada. Porque eu tenho um ganho de tensão que está existindo um percurso de alimentação entre a minha entrada e a minha saída. Então eu tenho uma alimentação negativa que está me proporcionando, né, ali o ganho para essa condizente. E eu consigo verificar também relações de impedância, né? Impedância de entrada. E o meu projetista, por exemplo, pode querer uma impedância específica. Então eu posso inserir ela aqui. É uma vantagem para o nosso amplificador inversor. É fácil estabelecer a impedância de entrada ali desejada. É só a gente fazer a relação do nosso terminal de R1 aqui, ó, para isso. E existe também a representaçãozinha, né, e a aplicação da largura de banda. Ou frequência de corte, né, do nosso amp-op.
como ela é muito baixa, por exemplo, por causa do capacitor de compensação interno, por exemplo, o 741C que a gente está utilizando, eu posso verificar uma realidade, né, crescente aqui de 10 Hz, ó, e ele vai crescer, né, exponencialmente 10 vezes esse valor em si. Então, nessa frequência, o meu ganho em malha, né, muda uma inclinação ou um decaimento conforme essa minha resposta nessa minha primeira ordem. Então, existe esse decaimento nessa faixa de onda. Então, essa é a minha largura de banda aqui que eu estou trabalhando. As polarizações e offsets, tá? A realimentação negativa, então, vai reduzir o nosso erro da saída e provoca uma corrente de polarização de entrada. A minha corrente do offset de entrada e tensão do offset de entrada também está relacionado a isso. Então a gente consegue verificar tudo isso daqui. A relação do erro, a tensão do terra virtual ali que a gente está acionando e demais valores em si. Vamos fazer mais um exemplo. Um exemplozinho aqui para a gente identificar. Ó. A figura abaixo é um circuito equivalente CA, assim podemos ignorar o erro de saída causada pelas polarizações e offsets de entrada. Qual é o ganho de tensão de malha fechada e a largura de banda? Qual é a tensão então de saída em 1 kHz e em 1 MHz? Então eu quero saber o que? O meu ganho de tensão em malha fechada e qual é a minha largura de banda. Então, primeiro, eu preciso fazer o ganho de tensão de malha fechada. A gente vai fazer o nosso AV, que vai ser uma representaçãozinha lá de menos o nosso RF, né, que a gente viu, dividido pelo nosso R1 aqui no caso, ó. Então, se a gente voltar, a gente consegue verificar isso daqui, ó. Então, substituindo, eu vou ter o quê? Eu vou ter menos 75K dividido por 1,5K. Pegando a calculadora, então, podemos fazer isso daqui, ó. A gente tem menos 75 dividido por 1,5K. Vai dar um valor, né, de menos 62 ali, ó. Menos 62, então. Opa, tá errado. Coloquei ponto 2, é ponto 5. Menos 50. Então, menos 50. Aqui um ganho de menos 50. Beleza. A largura de banda da malha fechada seria o quê? Seria o nosso F2, né? Nosso F2 de CL. E a gente viu que foi apresentado uma realidade da nossa faixa de banda, né? De malha fechada, por exemplo, para 1 kHz e para 1 MHz, né? Para a saída em si. Então vamos fazer, por exemplo, aqui para 1 MHz, ó, dividido por menos 50, né? Aqui é no módulo. Isso aqui não precisa nem fazer na calculadora, vai dar 20 kHz. Então, se a gente montar um gráfico de Bode ideal, por exemplo, o ganho de tensão da malha fechada, o meu decibel equivalente de 50, né? Aqui estaria mais ou menos, né? Aqui nesses 34, ó, tá? 34 dB. Para esses 20 kHz, ó. Então eu vejo meus 20 kHz para o meu 1 MHz, ó, e eu identifico então o meu gráfico ali representando esse valor para mim em si. A tensão de saída para 1 kHz eu teria um Vout, então, de um ganho de menos 50, que estaria multiplicando, por exemplo, o meu Vin de entrada aqui de 10, ó, 10 mVpp. E então eu teria um valor aqui de 50 que multiplica 10 mil, eu teria um valor de menos 500 mVpp, tá? E como eu tenho 1 MHz de frequência para um ganho unitário, a minha tensão de saída do meu Vout, ele me daria um valor ali de menos 10 mVpp, tá? Isso daqui
para 1 MHz e esse daqui para 1 kHz. Então eu consigo, né, mudar parâmetros do circuito, por exemplo, ali e trabalhar com essas grandezas aqui em si. Bom, amplificador não inversor agora. Vou comentar um pouquinho sobre ele também. O não inversor agora, observem só, a minha alimentação vem na entrada não inversor e ele mantém, ó, a amplificação do meu sentido do meu sinal. Então, ele usa uma alimentação característica aqui, tá? Para estabelecer o meu ganho de tensão total ali. Então, esse tipo de amplificador, o não inversor, a realimentação negativa, tá, ó, sendo inserida aqui para aumentar a impedância de entrada e diminuir a minha impedância de saída. Então, ele aumenta a impedância, a impedância de entrada e diminui a minha impedância de saída, tá? Então, meu circuitozinho aqui equivalente do amp-up representa isso daqui. Então, amplificador não inversor, tá? Existe um curto-circuito virtual entre as duas entradas do meu amp-up. Então, lá a gente tirava, né, o curto-circuito da minha negativa, da minha inversora. Agora eu tiro entre a minha não inversora e a minha inversora. Então, quando eu conecto um pedaço ali de fios para fazer essa conexão, é um pouquinho diferente, tá? Porque eu meio que tô falando assim, olha, o meu Rin aqui, ele é infinito, né? E as duas correntes de entrada agora, que eu teria aqui, elas passaram a ser a zero quando eu faço isso. Então, eu teria um ganho, né, de malha lá, que tenderia também a ser um V1, né, aqui menos um V2, igual a zero. É isso daqui que a gente está fazendo. E fazendo isso daqui, a gente consegue observar o quê? O nosso Vin de entrada também, eu tenho uma aplicação da lei de Ohm. O meu Vin também, o meu Vout também, só que eu tenho um RF agora, mais um R1, né? Eles estão em série aqui, ó. Mesmo que exista essa conexão desse nó, ó. Só que para cá eu não tenho uma resistência. Então eu posso trabalhar para minha tensão aqui, ó. Para minha tensão de saída, como eles estivessem em série. Então eu tenho uma corrente ali que flui do meu curto-circuito virtual, uma corrente de I1 também, e percorre o RF. E eu consigo ver minha relação de ganho, então, sendo apresentada aqui para nós. Temos também aplicaçõezinhas, tá? De duas aplicações de amplificadores operacionais. Chamamos de amplificador somador, tá? Então, as aplicações dos amp-ops são muito vastas mesmo. A gente vai ver as aplicações na aula que vem. Então, é meio que impossível quase a gente discutir de uma forma mais aprofundada aqui nos últimos minutos de aula. Mas vai ficar aí para aplicações futuras e depois no finalzinho da aula eu vou mostrar para vocês algo que eu estou desenvolvendo para a gente poder estudar, tá bom? Então existe uma forma abrangente mesmo. Nós precisamos entender melhor a relação dele. E o amplificador somador traz isso. Eu posso combinar dois ou mais sinais analógicos para minha única saída. O somador me faz isso. Eu tenho um Vin, um V2 aqui, ó, um V1 e V2. Vou ter um R1 e um R2 que eu vou conectar na minha inversora, olha só. Então eu teria dois sinais, né? Poderia ter dois sinais aqui sendo inserido para poder ter uma amplificação depois.
é uma forma da gente simplificar mesmo, tá? E olhar para esse nosso circuito com essa característica de ter um ganho específico, né? Passando ali. E as equações, né? Seriam as mesmas que a gente tem, só inserindo, né? Os nossos níveis 1, nível 2, ou um nível enésimo que tenda a mais sinais que eu colocaria ali na entrada do meu somador. Eu teria também uma aplicaçãozinha de um seguidor de tensão, tá? Que eu abordo amplificadores ali dos nossos BJTs em si, para discutir o meu seguidor do emissor, como a gente viu nas últimas aulas, tá? E a ideia é aumentar a impedância. Então, ter um seguidor de tensão mesmo equivalente para isso. A gente vai fazer exercício equacional na próxima aula sobre isso. E algumas configurações mais básicas aqui com o Amp-Up. Então, um resuminho do que a gente viu. Amplificador inversor, amplificador somador, amplificador não inversor, né? E o seguidor de tensão. Então, os nossos Amp-Ups, pessoal, eles representam cerca ali de 1/3, basicamente, de todos os CIs lineares, dos circuitos integrados que a gente tem. Basicamente traz uma variedade de circuitos UTIs aí quase infinita pra gente. É muito importante a gente estudar, não é algo que a gente vai estudar em uma aula, 3 aulas basicamente, e conseguir se aprofundar. Agora eu quero apresentar para vocês uma ferramenta que eu tenho desenvolvido. Vai demorar ainda mais um tempo, tá? Pra gente conseguir desenvolver bastante. Mas eu quero que vocês entrem, por exemplo, no Google e pesquisem pelo meu nome. GustavoTrevski.com, tá bom? Então ali, ó, vocês vão pegar e vão chegar nessa página, tá bom? E nessa página, vocês vão desconsiderar a primeira página e vão clicar aqui na segunda. Clicando em disciplinas, vão ser direcionados para cá. Tem um material que eu estou desenvolvendo. A intenção é qual? Nós continuarmos os nossos estudos após encerrar a disciplina de vocês. Então, o que acontece? Muitas vezes acontece do aluno, né, estudar a disciplina ali na graduação, passou a disciplina, nunca mais estudar ela, né? E às vezes vai precisar de um concurso, vai precisar fazer alguma coisa aí na vida. E eu tô trabalhando, né? Eu não ganho nada com isso. Só está me dando um trabalho a mais, mas é por uma boa causa, para poder proporcionar para vocês uma continuidade dos nossos estudos. Comecei a inserir agora, então, por exemplo, a disciplina de eletrônica, ó, eu ainda estou postando aulas, ó, e tudo mais. Algumas disciplinas, ó, a eletricidade básica ainda está com pouca coisa. Sinais, ó, já tem um pouco mais. Tem a transformada de Laplace, transformada Z, base de cálculo para colocar o sinal e fazer o equacionamento, né? Tem que colocar o sinal aqui, mas, por exemplo, um 5 que multiplica T, que multiplica um seno de 6T aqui, ó, ele vai dar o cálculo. Eu tenho que fazer ainda, por exemplo, as transformadas inversas também para vocês poderem colocar o sinal. Então tem transformada Z, transformada de Fourier, espectral da série também. Eletromag eu ainda não postei nada, conversão não postei nada. Linhas já postei algumas coisas também. Tem bastante coisa aqui, ó. Já fiz alguns cálculos. Esses cálculos aqui dá muito trabalho fazer na mão. Dá ali de 3 a 4 páginas dependendo. Então já tá dando o cálculo de forma resumida, mas o cálculo também para a linha. Então eu estou trabalhando para desenvolver isso daqui para vocês, tá bom? Uma ferramenta para vocês usarem. Tem outras disciplinas que eu tenho que postar, que eu ministro, como robótica, IA para automação, MATLAB, Python. Eu vou Python voltado, né, para nossa área de controle e automação em si, engenharia elétrica. Então eu estou desenvolvendo com o tempo. Quando dá um tempinho eu mexo, estou postando material. Então sempre que possível eu vou disponibilizar aqui para vocês. Pessoal, eu agradeço a participação das nossas aulas. Hoje foi nossa penúltima aula. Semana que vem, semana 9, nossa última aula.
Espero que vocês estejam gostando da nossa disciplina. Eu agradeço a participação de todos ao longo desse ano. Uma imensa alegria mesmo estar aqui com vocês. Desejo a todos um grande abraço e tchau, tchau.